Oi gente, sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal, meu nome é Surama, eu sou maquiadora, tô vendo umas pessoinhas novas aqui no canal, sejam bem-vindos. Aqui nesse canal a gente tem conteúdo principalmente sobre maquiagem, resenhas de produtos, tutoriais de maquiagem. Vocês sempre podem estar deixando o pedido de vocês aqui, de sugestões de vídeos que vocês queiram. Vocês já viram aí pelo título, né, que a maquiagem de hoje é a maquiagem que eu usei no meu casamento com uma releitura aí. Porque eu não lembro exatamente todos os produtos que eu usei, né? Foi há 2 anos atrás. E agora eu tenho outros produtinhos novos, talvez eu fizesse essa maquiagem um pouquinho diferente. Então, bora lá comigo. Vou começar higienizando a minha pele com esse adstringente aqui da Nivea. Porque eu tenho uma pele mista, tá? Que gera bastante oleosidade na zona T. E porque o clima da minha cidade é um clima úmido quente. Pra quem é novo aqui no canal, eu já falei algumas vezes que eu moro em Belém do Pará, né? Aqui em Belém, o clima ele é extremamente úmido e bem quente o ano inteiro. A gente não tem inverno praticamente, nosso inverno só chove. Então a tendência aqui é as peles serem mais oleosas. E a minha é uma pele mista, que ela é bem seca nas laterais do rosto e bem oleosa no centro. Agora eu tô aqui com um algodãozinho com água. Você pode ir também no banheiro, né, lavar o rosto, mas quando eu tô me maquiando, eu sempre deixo um sprayzinho aqui de água pra tirar o adstringente do meu rosto e depois vir com o hidratante. Deixa eu situar vocês de como foi meu casamento. Meu casamento foi um casamento de dia, foi num cartório apenas, e a gente saiu pra fazer umas fotos depois do cartório e depois fomos pra um restaurante comemorar com alguns amigos próximos. Foi algo bem íntimo. E foi por isso que eu acho que eu escolhi fazer minha maquiagem. Talvez se eu fizesse um casamento grande na igreja e tal, eu também escolhesse fazer minha maquiagem porque eu confio muito na minha maquiagem, eu gosto muito da forma que eu me maquio, né? Dito isso, então a minha maquiagem foi uma maquiagem pro dia, né? Porque eu fui fazer fotos e ainda estava de dia e eu queria uma maquiagem mais simples, mas ela teve um pouquinho de brilhinho até. Vou deixar umas imagens aqui pra vocês de como foi essa minha maquiagem. Eu usei cílio postiço, eu usei um cílio postiço mais arredondadinho, usei uma paleta da Nina, inclusive. Eu não lembro qual foi o hidratante que eu usei naquele dia, mas hoje eu usaria esse aqui, que é o hidratante Serum, da Daisy Peroso. Eu gosto bastante dele porque ele hidrata bem e ele não deixa a pele oleosa. Ele hidrata na medida, sabe? Ele é um hidratante mais de uso profissional. Porque por mais que aqui no meu clima seja úmido e quente, minha pele seja mista, eu não posso pular a etapa de hidratação de jeito nenhum se eu quero uma maquiagem que dure e que fique bonita na pele. E no quesito duração, se eu já conhecesse esse produtinho aqui na época, eu acho que ele já até existia 2 anos atrás, eu só apenas não tinha testado ainda, né? Eu utilizaria ele super, porque ele é ótimo pra fazer a maquiagem durar. Claro, aí você combinando com outros produtos que também tenham uma boa duração, uma boa resistência. Aplicar assim por tudo no rosto e espalhar com os dedos mesmo. Inclusive aplicar nos olhos. Caso você seja uma pessoa que vá chorar, é importante estar bem aqui, bem aplicadinho a blindagem. Espera a tua pele absorver cada etapa pra tu ir aplicando os outros produtos pra ter uma boa aderência. Na época, eu acho que eu usei essa base aqui da Boca Rosa diluída, com o diluidor da Catarina Hill, porque eu queria uma resistência maior. E ela já é uma base que dura bastante no rosto. Eu lembro que foi essa base, eu não tenho certeza. Eu acho que eu ainda não usava a base da Nina, ainda não tinha conhecido. Hoje eu usaria a misturinha dessas duas bases aqui. A base da Nina, que eu amo muito, e essa base aqui da Too Faced, que eu sei que ela me garante uma resistência, assim, ultra mega power. Então eu misturaria, que é isso que eu vou fazer agora. Esse aqui é o tom 25, essa daqui eu acabei comprando num tom levemente mais claro, que foi o Army Nude. Então misturaria esses 2 tons pra chegar no meu tom de pele. E na textura e no acabamento que eu quero. Eu misturaria elas porque eu quero um acabamento um pouco mais natural, que essa base da Nina traz pra minha pele, com cara de pele, sabe? Essa daqui ela me traz bastante durabilidade, só que o acabamento que ela deixa muito mate na minha pele eu não gosto. Ela tem uma ultra resistência, uma resistência power, ela controla a oleosidade, mas ela não deixa a minha pele com acabamento bonito, deixa assim meio esturricado, sabe? De tão mate que ela é. Então, misturaria essas duas pra obter o melhor dos 2 mundos.
Eu vou colocar aqui mesmo na minha mão um pouco da 25, hidraglobulina e um pump e meio da Born This Way Matte da Too Faced. Vou misturar aqui com a bundinha do pincel. E já venho aproveitando aqui o que ficou no pincel no meu rosto. Pega aqui a base. Eu casei, tava na pandemia, né? Tive que usar máscara ainda no cartório. Só que a minha maquiagem, ela resistiu bem. Ela não foi uma maquiagem que saiu logo. A gente saiu de casa por volta de 2 horas da tarde. Comecei a me maquiar logo depois do almoço. Tava atrasada. Acho que foi até por isso que eu escolhi a base da Boca Rosa, porque eu não tive muito tempo pra pensar. E ela foi uma base que resistiu bem. Principalmente aqui na área do nariz, né, da máscara. Ela resistiu bem, ficou bem boa a minha maquiagem. A gente só voltou pra casa por volta de 10, 11 horas da noite. E voltamos tarde. Eu já aplico aqui assim também no olho pra dar uma leve camuflada já. Que aí eu já uso o corretivo mais pra iluminar na área dos olhos, não tanto pra corrigir. Porque eu não tenho tantas olheiras assim. Essa misturinha é uma misturinha que eu gosto bastante de fazer. Eu acho que ela dá bem bom, sabe? Fica bonita a pele, fica com uma ótima resistência. Eu tenho vontade de experimentar a Born This Way, a tradicional, né? Uma que é menorzinha assim, que ela não é mate. Mas já ouvi dizer que a resistência dela não é boa. Se vocês tiverem ela aí, me contem o que vocês acham dela. Hoje eu viria com o corretivo da RK. Eu não lembro qual foi o corretivo que eu usei na época. Eu creio que tenha sido o Satin da Vizela, porque era um corretivo que eu tava bem viciada na época. Mas hoje eu usaria esse aqui, da RK. Esse que eu tô usando, ele no tom 20. Ele fica um tom mais próximo ao meu tom de pele. Mas eu viria aplicando também um pouquinho do tom 10, pra dar uma leve iluminada. Mas aqui assim, ó, no cantinho interno. Eu tô usando a esponjinha da Mariana Saad. Assista, é que é menorzinha, ela tá úmida, tá, gente? É a mesma esponjinha que eu fiz a aplicação da base no rosto. Eu tô vindo aplicando aqui o corretivo. Aplicar um pouquinho que tá na esponja mesmo aqui, assim, no centro, pra dar uma iluminada. Apesar de eu ser uma pessoa que gosta de uma maquiagem natural, e eu fiz uma maquiagem mais natural, né, no meu casamento, mas natural no sentido de ela estar mais clean. Ela não tá uma maquiagem muito forte. Mas eu fiz uma boa camada de produtos porque eu precisava de resistência, tá? E precisava também que essa maquiagem aparecesse nas fotos. Então eu não fiz uma maquiagem tão levezinha assim. Ela ficou no meu estilo, mas ficou bonita, dava pra ver. Na época eu não lembro se eu fiz contorno em creme, mas se eu fosse me maquiar hoje, né, eu usaria esse contorno aqui em bastão da Vizela. Esse aqui é na cor número 2, ele é um tonzinho mais neutro, ele não é muito escuro. E eu viria aqui, ó, dando batidinhas. Mas depois eu também vou vir com um contorno em pó pra selar. Eu faria 2 camadas desses produtos, blush, contorno. Faria 2 camadas pra ter maior durabilidade e pra aparecer também nas fotos. Ó, ele se funde muito bem com o meu tom de pele. Ele fica um contorno sutil, que não fica ao ponto de ser muito claro, né, e não aparecer, mas ele não é aquele contorno muito evidente. Quando eu vier com contorno em pó, vai dar uma acendida a mais nesse contorno. Vou passar ele também um pouco aqui, ó, pra dar uma dimensão no meu rosto, né? Principalmente pra fotografia é legal devolver um pouquinho das sombras que a gente tira aplicando a base, né? Então eu viria com um pouquinho assim, uma sujeirinha, sabe? Não ia aplicar muito não, pra ficar marcado pessoalmente. Pra ficar muito evidente pessoalmente, porque assim, é uma coisa complicada a gente conseguir conciliar o que fica bonito pessoalmente, eu vendo você ao vivo, do que fica bonito na câmera. Porque a imagem, né, fotografada, filmada,
ela acaba perdendo um pouquinho da saturação, ela acaba ficando um pouquinho mais suave. Os contornos, a maquiagem, ela sempre fica um pouquinho mais lavadinha. Você pode observar quando você tira uma foto em casa, às vezes tá te vendo ali pessoalmente no espelho, tua maquiagem tá tão bonita, tu vai tirar uma foto, cadê a maquiagem? Não tá aparecendo quase, né? Isso acontece, normal, por conta da fotografia que você perde aí uns 30 a 40% da intensidade, né, do que você tá vendo ali. Muitas vezes algumas de vocês aqui já comentaram pra mim, porque tua maquiagem fica muito suavezinha, é muito clarinha, queria que você fizesse algo mais ousado. É porque eu ainda não consegui administrar, fazer de uma forma que pareça aí pra vocês da forma que eu quero mostrar, sabe? E não fique tão forte que eu esteja vendo aqui. Às vezes eu vou aproveitar essa maquiagem que eu tô fazendo aqui pra ir dar uma volta, pra ir fazer alguma coisa. Então eu preciso administrar isso pra ficar mostrando pra vocês o real mesmo, como eu estou vendo. E que aqui eu vou ter que fazer um pouquinho mais forte. Não sei se vocês conseguiram me entender. Tá, e agora eu tô vindo com a esponjinha, que tá com um excessinho de base ainda, só pra dar uma transição melhor aqui entre o contorno e a minha pele. Eu não fiz contorno no nariz, eu não costumo fazer o contorno em creme no nariz, por conta que meu nariz já é um nariz oleoso, né? Então eu prefiro vir com o produto em pó, e eu acho que fica mais sutil também no final da maquiagem, quando a gente faz o contorno em pó. Eu lembro que há 2 anos atrás eu não tinha tantos blushes cremosos e líquidos como tenho hoje. Eu usei esse blush aqui na época líquido, da Visela, e hoje eu creio que eu usaria esse aqui, ó, da BM Beauty, é o Be Peach Guava, que ele é um tom assim, rosadinho, levemente goiaba, meio coral, sabe? Eu gosto dele, acho que ele esfuma bem, ele tem uma ótima durabilidade. Então hoje, se eu me casasse de novo, eu usaria esse aqui. Vou vir com um pincelzinho aqui, dando batidinhas. Meio na diagonal, sabe? Não vou trazer tanto esse blush aqui pra frente do rosto, porque eu quero deixar levemente mais alongadinho. Vou vir aqui, ó, subindo em direção a esse contorno. Contar pra mim, vocês teriam coragem de se maquiar pro seu próprio casamento? Claro, né, gente? Eu sou maquiadora, né? Eu, querendo ou não, eu sei o que eu tô fazendo. Não que uma pessoa que não é maquiadora não saiba se maquiar, mas eu tenho, como é que se diz? Propriedade pra fazer uma maquiagem que eu sei que vai ter resistência. Eu tenho produtos que vão me dar essa resistência, né? Claro que você pode se maquiar, né, pro seu casamento, principalmente se é um casamento mais simples, se é um casamento que não vai ter todas aquelas pompas. Eu acho super válido você querer fazer sua maquiagem em casa. Inclusive, eu tô fazendo aqui pra vocês a maquiagem que eu fiz no meu casamento. Se vocês quiserem que eu faça algum estilo de maquiagem de casamento, especificamente falando, uma noiva mais ousada, deixem aqui nos comentários pra mim que eu posso trazer isto. Vocês podem mandar fotos de sugestões lá no meu Instagram. Agora eu vou vir, olha, com esse blush em pó da NARS. Ele é um minizinho que eu ganhei, que é o Orgasme, tá? Muita gente já conhece. E eu usei na época, se eu não me engano, foi o blush da Bruna Tavares. Ele tá lá no estúdio. Não usaria ele de novo, porque ele é muito forte, ele me dá trabalho pra aplicar. Eu usaria esse aqui, que é um blushzinho rosa, que ele tem uma leve cintilância, que eu achei muito bonita. Ele é diferente de todos os blushes dupes que eu já experimentei dele. Ele tem um quê único. Ele tem um acetinado que não é muito vibrante. Ele é uma coisa mais discreta. Todos os dupes que eu já experimentei dele, eles são um pouquinho mais exagerados nesse brilho, nesse shine. E eu me empolguei, tô vindo aqui selar. Nem apliquei o pó, né? Mas eu acho que eu faria assim mesmo, sabe? Eu viria selando primeiro antes do pó, porque eu quero mais aderência. Eu quero que esse blush grude no blush que eu apliquei embaixo. Pra selar o contorno, eu viria com esse aqui da Too Faced, que ele é o Chocolate Soleil. Ele era pra ser um bronzer, mas ele tem um tom assim, eu diria que meio neutro, sabe? Ele não chega a ser quente, não. Eu gostei dele, ainda acho que eu não mostrei aqui no canal pra vocês. E ele tem um cheirinho de chocolate muito gostoso. Então eu viria selando esse meu contorno com ele. Eu tô selando aqui antes de selar a minha pele toda, porque eu quero maior aderência desses produtos em cima desses que eu já apliquei embaixo. Então
Eu tô vindo selando primeiro o blush e o contorno, pra depois vir selando a minha pele todinha. Lembrando que o nariz eu só vou contornar depois que eu tiver selado a minha pele. Então agora eu vou tirar qualquer marcação que esteja aqui do corretivo. Vou começar pela área dos olhos com o pó Light Up, que é próprio para a área dos olhos da Bruna Malheiros, que eu estou simplesmente apaixonada nele. Não consigo mais deixar de usar. Como ele não é um pó que pesa, né, eu venho mesmo com a minha esponjinha aqui direto. Vou aplicar uma boa quantidade, que eu quero que essa minha área fique bem resistente e bem seladinha, né, para esse corretivo não voltar a acumular aqui. E no restante do rosto eu venho com o pó, esse aqui é na cor translucente. O dos olhos eu usei o light, esse é pra o rosto mesmo, tá? Eu também vou vir com a esponjinha, porque como eu quero durabilidade, eu preciso que minha pele esteja muito bem selada, então eu vou aplicar na minha pele inteira esse pó usando a esponjinha, depois eu vou varrer. E como ele é um pó ultra fino, a gente vai aplicando e a pele já vai absorvendo. Só vou evitar mais as áreas aqui do blush e do contorno, porque eu já selei com o blush e contorno em pó. Agora eu vou vir com o pincel fofão de pó, tirando todo esse excesso de pó do rosto, dando varridinhas assim, tirando todo esse pó com a mão bem leve, tá, gente? E a minha pele, assim, está extremamente aveludada, bem sequinha, né? Bem seladinha, bem bonita. Aí agora sim eu vou vir fazer o contorno no nariz. Vou vir com esse mesmo pozinho que eu usei pro contorno no rosto. Vou vir com um pincel menor, pincel de olhos. Esse aqui é o da Levangia, o Gama 06. Peguei aqui um pouquinho de produto, vou bater assim. E vou vir aqui, ó, bem de levezinho. Trazer um pouco aqui da sobrancelha, fazer uma linha bem reta em direção à ponta do meu nariz. Eu quero um contorno assim, nadinha, sabe? Com cara de que eu não tô com contorno no nariz. Passa aqui um pouquinho na pontinha pra arrebitar. Olha, nem parece que eu fiz contorno, mas eu tô com contorno aqui. Agora eu vou usar uma bruma pra dar uma leve, assim, viço na minha pele, né? Que tá muito opaco, muito sequinho. Que essa aqui da Shiglan, que ela tem um jato bem fininho. Deixa eu aplicar uma distância. Ela faz a maquiagem durar mais, mas nesse momento eu tô usando mais ela pra reidratar a minha pele, sabe? Ela tem uma bruma bem fininha, um spray assim mais difuso que eu tenho de bruma. E eu gosto dela porque ela não deixa a minha pele muito oleosa, não deixa um brilho excessivo. E ela tem esse colentinho, sabe? Que já começa a dar uma aderência melhor pra maquiagem, fazer ela durar mais. Agora, nesse momento que eu vou usar o iluminador, né? Que eu não usei antes com a pele úmida de base. Vou aplicando agora, minha pele ainda está levemente úmida. E eu vou vir com o da Dior, claro, né? Essa belezura. E eu vou misturar dois tonzinhos, que é o tom mais douradinho e esse aqui que é meio levemente rosadinho, pêssego. Vou misturar esses dois. Com a minha pele já secando, mas ainda levemente úmida, eu vou aplicar ele aqui. E ele tem uma coisa assim muito natural, bonita. Esse especificamente, essa versão, ela tem umas partículas de brilho tão mínimas que são quase imperceptíveis. Só se você chegasse muito próximo pra você ver. Mas de longe ela reflete essa coisa assim meio espelhada. Vou aplicar aqui também no topinho do nariz. Bem retinho. Vou aplicar com os dedos aqui na pontinha. Venho com o pincel depois dando uma esfumadinha. Aqui no arco do cupido, só pra fazer um charmezinho, porque isso aqui nem vai aparecer depois. Nos olhos, eu não lembro exatamente quais foram os tons de marrom que eu usei. Eu sei que eu usei uma sombra brilhosa da Nina Secret, que foi da paleta Pink. E eu acho que eu comecei com um esfumado com esse contorno aqui, que na época foi o que eu usei também no rosto, da Bruna Tavares. Mas hoje eu usaria paleta de sombra mesmo.
Eu vou começar com um esfumadinho com esse tom aqui, mais clarinho, da paleta da Petrize, que é um tom mais friozinho, levemente rosado. Vou começar com esse pincel bem fofinho, que ele é bem grandão, da Macrylan, ele é o A11, se eu não me engano. Eu já vou começar aqui, ó, aplicando essa sombra no cantinho externo, esfumando. Eu vou deixar uma imagem aqui da maquiagem pra vocês, com um olho um pouquinho mais fechado que eu tô. E basicamente o que eu fiz foi esfumar o marronzinho aqui, né, no canto externo e trazer um pouquinho aqui pra dentro. Passar um lápis marrom na linha dos cílios e vim selando esse lápis. Hoje talvez eu faria um pouquinho diferente, que seria começaria de novo com esse esfumadinho marrom aqui primeiro. Traria aqui assim, ó, próximo aqui em cima da sobrancelha, deixando essa área aqui do início do olho mais livre. Vou unir aqui um pouquinho com esse meu contorno do nariz e vou esfumando aqui. Só que hoje eu deixaria esse esfumadinho não tão redondo. Na época eu fiz ele mais arredondado, usei um cílio postiço mais arredondado, porque eu tava muito nessa vibe de olho arredondado. Hoje eu acho que eu deixaria assim, ó, um pouquinho mais alongado, ia trazer um pouquinho essa sombra aqui, como se fosse subindo, sabe? Pra dar uma levantada no olhar e uma alongada aqui assim pra fora. Vou vir com o pincel que eu fiz o contorno no meu rosto, vou fazer assim, ó, trazer esse esfumado, sujando aqui um pouquinho mais por cima da sobrancelha, nessa diagonal, assim. Depois eu viria com esse outro tom de marrom, que também é um tom frio, um pouquinho mais escuro, né, que o primeiro, pra dar um pouquinho mais de profundidade no canto externo. Esse pincel aqui é o Gama 06, é o mesmo que eu usei pra fazer o contorno do nariz. E eu viria aqui, ó, assim, bem no cantinho externo. Só que eu não quero deixar muito escuro, tá? Eu quero só dar um pouquinho mais de profundidade, mais na raizinha dos cílios daqui do canto externo mesmo. E, gente, vamos conversar um pouquinho sobre maquiagem de noiva. Eu acho que maquiagem de noiva pode ser a maquiagem que você quiser usar. Se você quiser usar um batom vermelho, se você quiser usar um batom pink, se você quiser usar um olho preto, você pode usar. Eu penso que a maquiagem de noiva tem que ser uma maquiagem que reflita a tua beleza, né? Que vá te embelezar, mas que principalmente que ela traduza o que você é. Se você é uma pessoa que gosta de uma maquiagem sutil, use uma maquiagem sutil no seu casamento, porque daqui a alguns anos, ou daqui ao passar do tempo, você não vai se arrepender de ter feito aquela maquiagem, porque aquilo ali é a tua essência. Se você é uma pessoa mais despojada, que gosta de maquiagem colorida, que é o que você usa no dia a dia, você faz uma maquiagem colorida, porque aquilo ali é o que você é. Entendeu? Aquele momento tem que refletir o que você é. Você não vai fazer uma maquiagem completamente diferente do que tu usa, do que tu gosta. Porque aí você não vai se reconhecer, você não vai se sentir bem. Então, eu acho que é um dia que você tem que estar se sentindo bem, tem que estar se sentindo bonita, né? E acaba fazendo uma coisa que tu gosta, né? E essa é um tipo de maquiagem que eu gosto muito, que eu acho que fica bonita em mim. Então, é o que eu usaria. A maquiagem que eu usei, mais arredondada, eu gosto super também. Só que hoje eu tô gostando assim, um pouquinho mais alongado. A sombra diferente que eu usei, que eu voltaria a usar, a mesma sombra se eu casasse de novo no cartório, seria essa rosa aqui, ó, da paleta Pink da Nina, que eu já falei pra vocês, é a minha sombra preferida da vida. Olha, sem condições pra esse brilho, pra essa beleza. Ai, simplesmente perfeito. Eu vim assim, ó, no dia com ela, com o dedo mesmo, aplicando aqui, dando apertadinhas pra ela fixar bem. Gente, olha a beleza dessa sombra. Ela não é perfeita. E como eu digo pra vocês, eu gosto de uma maquiagem discreta, mas eu amo brilho. E mesmo meu casamento sendo de dia, sendo à tarde, sendo no cartório, eu apliquei esse brilho aqui porque eu gosto de brilho e eu sou apaixonada nessa sombra. E não tinha como eu não usar ela. E agora eu vou vir com um pincelzinho limpo só aqui ao redor, dando acabamento, pra deixar um pouquinho mais difuso esses brilhinhos aqui, de encontro com esse esfumado marrom. E agora eu faria igual, aplicaria um lápis marrom aqui na raizinha dos cílios. Na época eu usei o lápis da Candice Berenice, que é um lápis que eu gosto bastante. Só que depois eu conheci esse aqui da Drit, que ele tem uma ótima resistência e ele é um marrom bem fechadinho, sabe? Quase preto. Então eu usaria ele hoje se eu fosse fazer essa maquiagem pra casar.
Aplicaria aqui por tudo e bem aqui nesse cantinho, aplicaria bem aplicadinha aqui pra baixo também, pra fazer esse Vzinho aqui no canto. Vou pegar aqui, ó, com esse pincelzinho lápis, um pouquinho do lápis marrom. E aqui, ó, nesse finalzinho, eu vou dar uma esfumada, fazendo tipo um leve delineado, gatinho. Só pra dar um charmezinho, tá? Deu uma puxadinha aqui assim, ó. É um delineado que fica super discreto. Venho selando com esse marrom aqui da paleta da Nina, esse lápis marrom. Aqui, para selar esse cantinho interno, venho aqui, ó, com o pincelzinho chanfrado, com aquela sombra marrom. E eu venho dando uma carimbadinha aqui, tá? Pra ficar mais certinho, pra não ficar muito esfumado esse cantinho. Aqui pra parte de baixo dos cílios, eu vou vir com aquele primeiro marrom, só pra fazer uma nuancezinha, tá? De esfumadinho. Aqui embaixo. Só pra não deixar sem nada, mas eu quero deixar o destaque mesmo pra parte de cima. Eu não lembro se eu fiz canto iluminado na época, mas eu acho que dessa vez eu faria um pouquinho. Com essa sombra aqui, que é um champanhezinho da paleta da P13. Eu iluminaria aqui assim um cantinho um pouquinho. Coisa pouca, só pra dar uma leve iluminadinha. Pegar um pouquinho de pó da Bruna Tavares, pó compacto, com um pincelzinho assim, mais achatadinho. Esse aqui ele é o banana. E vou dar aqui, ó, uma limpadinha. Deixar essa área mais bem acabada. Vou tirar o excesso de base aqui da minha sobrancelha. E vou aplicar a minha lapiseira da Shein mesmo, que eu sempre aplico. Provavelmente, se eu fosse me casar hoje, eu estaria de Lash Lift, né? O meu, como não está em dia, eu vou aplicar aqui meu Curvex. Vou aplicar só cílio no finalzinho do olho mesmo. Aplicaria a Turbo Soul, a resistente. Bastante máscara, porque eu só vou aplicar um tufinho, 2 tufinhos aqui no final. Hoje eu acho que eu não aplicaria um cílio inteiro. Tenho gostado mais desse acabamento mais gateadinho, sabe? Eu venho aqui onde que eu quero aplicar, bem na raizinha. E solto, depois eu vou ajeitar. Apliquei o tufinho. E pros lábios hoje, eu acho que eu viria nesse lápis aqui da Dridi, o número 2. Que é um cor de boca, assim, levemente amarronzado, rosadinho. Ele é neutro. Esse é um lápis ultra resistente, que fica muito bonito. Eu acho o tom dele muito chique, né? Pra quem tem um tom de pele clara. Pra quem tem um tom de pele um pouquinho mais escuro, eu acho que o número 4 fica muito bom. Na época eu usei um lápis da Candice Berenice com o batom da MAC, o Spirit, que é um batom que eu gosto muito. Que ele tem esse tom, assim, levemente rosado, neutrinho, que eu gosto bastante, ó. Dá pra ver que eu já usei bastante ele. E ele tem uma ótima duração, apesar de ser um batom mais cremoso, né? Hoje eu iria, acho que de Hug Me, que é um batom, assim, que eu amo muito também da MAC. Ele não tem uma durabilidade tão grande nos lábios quanto esse, porque esse aqui ele é um pouquinho mais hidratante, ele é meio glossy até. Esse aqui, o Spirit, ele é um satin, ele é um semi-mate. Esse aqui ele já é um lustre mesmo, ele fica bem brilhosinho, mas eu amo o acabamento dele. E claro, eu levaria ele pra retocar, né, gente? Eu sou simplesmente encantada na cor desse batom, que é um nude. Nossa, é um nude amarronzado, levemente rosado, muito lindo. Eu acho muito perfeito a cor desse batom. Eu gosto muito. Com certeza usaria ele. Por fim, eu aplicaria a bruma da Vizela, que é uma bruma fixadora extremamente boa, que eu indico se vocês têm problema com durabilidade de maquiagem. Ela é muito boa, ela realmente fixa a maquiagem. E sim, eu tomaria um baninho pra me certificar que pegou em toda a minha pele. Agora eu só vou trocar de roupa, ajeitar o cabelo,
E já volto aqui. Voltei, gente, assim ficou meu look de hoje, de noiva. Eu acho que eu casaria de novo usando esse colar maravilhoso que eu pedi pro meu pai fazer pro meu casamento. A minha aliança também foi ele que fez, ele é o Urives, né? Esse brinquinho aqui eu encomendei com ele recentemente. Eu acho que eu pediria a pedrinha verde, né, pra combinar com o colar, porque eu sou muito apaixonada, eu quase não tiro ele, porque eu gosto muito dele. E assim ficou a minha maquiagem, minha proposta pra vocês de maquiagem de casamento. A maquiagem que eu fiz no meu casamento, assim, com uma leve repaginadazinha em alguns produtos e no estilo de olho. Mas, em suma, foi mais ou menos isso aqui mesmo que eu fiz. Me conta aqui o que vocês acharam da minha maquiagem. Vocês usariam uma maquiagem pra casar no cartório? Eu acho que até na igreja eu casaria com uma maquiagem, assim, porque eu sou muito apaixonada. É uma maquiagem que eu acho que valoriza a minha beleza, que valoriza os meus olhos. Essa sombra rosinha, eu sou simplesmente apaixonada da Nina. Ela é muito perfeita. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo aí pra eu fazer aqui pra vocês, só deixar aqui nos comentários. Um beijo e até a próxima.